Misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui nesse canal. Estamos retomando as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Esta é a lição número 1 desse terceiro trimestre, onde nós vamos ter um trimestre profundamente apologético, que vai tratar diretamente no cerne do problema que a igreja está vivendo e enfrentando neste momento que antecede a vinda do Senhor Jesus. Pastor comentarista, pastor Douglas Batista, é muito usado pelo Senhor, uma inspiração do céu para escrever estes comentários, que vai verdadeiramente trazer um despertamento à nossa igreja, para estarmos prontos para não só para o arrebatamento, mas para resistirmos ao ataque diuturno que a igreja vem sofrendo em todo o mundo, mas estaremos focando o ataque aqui no Brasil, que sempre foi marcado pela liberdade religiosa, pelas portas abertas em pregar o Evangelho. Hoje, a igreja genuína de Cristo Jesus está sendo terrivelmente atacada, perseguida, vilipendiada pelo sistema. A lição de hoje, ela vai tratar sobre o assunto a igreja diante do espírito de Babilônia. A igreja diante do espírito de Babilônia. O texto áureo vai dizer: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E o nosso texto está lá em Apocalipse capítulo 17, versículos de 1 a 6, que vai falar quando o anjo, o sétimo anjo, um dos 7 anjos, ele toca a trombeta e diz o seguinte: mostrarei a João. Ele diz o seguinte, olha só, que tinha também as taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Aqui nós sabemos que esse sistema que ataca, que vilipendia a igreja de Cristo, será condenado, ou melhor, já está condenado pelo Senhor e será levado à ruína total. E aqui, neste versículo 1, nós vamos ver João, ele recebe a visão aqui desta grande prostituta que estava montada sobre uma besta. Pois bem, aqui logo no tópico 1, nós vamos ver assim Babilônia e os seus significados. Primeiramente, quando nós vamos para Gênesis, lá no capítulo 10 de Gênesis, nós vamos ver ali que a origem de Babilônia, ela veio da descendência de Cuxi, que é da casa descendente de Cão. E este que é descendente de Cão, Cuxi, ele gera a Nirode. E Nirode, ele se levanta como o grande opositor do sistema divino. E esse Nirode, ele forma ali um reino, ele forma um império. E este império leva o nome de Babel. Babel é confusão, é um levante contra o Deus Todo-Poderoso. Porque ele diz o seguinte: façamos aqui uma torre, para que o Senhor não nos espalhe sobre a face da terra. O propósito de Deus era o homem multiplicar e encher a terra. Mas o propósito de Nirode era segurar e fazer uma oposição, uma rebelião contra Deus. E aqui a origem de Babel, que ficava próximo ali ao Eufrates, é onde surge então a grande cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia, e depois foi transformada no Império Babilônico, que edificado por Nabopolassar, sucedido por Nabucodonosor. Nabucodonosor, o seu pai, construiu ali o império, e
Nabucodonosor, ele então assume e consolida este império, sendo um dos generais. Ele destrói a Nínive e ali ele vai tomando todo o império assírio, e agora a Babilônia se torna então o grande império, o maior império político e dominador que esse mundo já conheceu. Neste ponto, nós vamos ver que Babilônia, ela é citada aproximadamente 200 vezes ou mais na Bíblia Sagrada. E ela é citada também como terra de Siná, é citada várias ocasiões aqui, que ela tem alguns nomes que é apontado direto para a Babilônia. Babilônia fica a cerca de 1.500 quilômetros longe de Jerusalém. E hoje, onde está a Babilônia? Babilônia foi totalmente destruída, foi totalmente arruinada, e hoje Babilônia está na região geográfica situada onde é o Iraque, nos dias atuais, o Iraque. E alguns até defendem que seria a própria Bagdá, ou próxima a Bagdá, onde seria a atual, hoje, geograficamente, a atual Babilônia, né? Ou melhor, a antiga Babilônia hoje estaria no Iraque, próximo a Bagdá. Pois bem, aí nós vamos ver o império, essa questão geográfica. Mas o que a Bíblia está falando não é desta Babilônia geográfica. A Bíblia está falando da Babilônia espiritual, da Babilônia espiritual. Agora, antes de que eu fale da Babilônia espiritual, eu vou falar da igreja. O que é a igreja? A igreja, ela é formada, eu vou ler aqui, igreja significa uma assembleia de chamados para fora. Segundo Mary Pirman, ele diz o seguinte: a igreja, portanto, é uma reunião de pessoas chamadas do mundo, as quais professam e provam submissão ao Senhor Jesus Cristo. Mary Pirman, ele dá essa tradução, essa explicação sobre a igreja: tirado para fora, tirado do sistema, tirado do mundo, tirado das garras de Satanás, comprado, remido e lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Os salvos em Cristo Jesus formam então esta assembleia, formam então a igreja de Cristo na terra. E onde ele diz lá no Sermão do Monte sobre esta, ele fala o seguinte: aquele que edificar a sua casa sobre a rocha. Então a igreja é edificada sobre a rocha, porque antes aqueles que constroem um palácio religioso, porém sobre areia, ou seja, sem sustentabilidade, que não é a divina, sem a sustentabilidade divina, mas uma sustentabilidade maligna, pagã, estranha. Esta é a casa edificada sobre areia, mas a igreja de Cristo está edificada sobre a rocha. E lá, ainda em Mateus, no capítulo 16, na confissão de Pedro, ele fala sobre esta pedra: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vemos ainda em Coríntios que Paulo, ele vai falar que nós todos fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos membros do seu corpo. Um é mão, outro é pé, mas cada um fazemos parte, todos juntos fazemos parte do corpo de Cristo, deste corpo, que é o corpo de Cristo, ele, Cristo, o Senhor Jesus, ele é a cabeça. Ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça da igreja, o que sustenta, o que comanda, o que dirige, o que governa a igreja. Mas lá em Coríntios ainda nós vamos ver que Paulo, ele vai falar da mesa dos ídolos e da mesa do Senhor. Ele vai falar do pão. E ali, quando ele faz do pão, nós participamos deste pão que é partido na ceia, no nosso ritual da Santa Ceia. Então nós comemos desse pão. E agora nós todos formamos um pão. Mas Jesus é o pão que é partido por todos nós. Então, este pão que comemos na ceia é o símbolo do corpo de Cristo. E, ao mesmo tempo, nós fazemos parte de um só pão na presença de Deus. A igreja é uma. A igreja não é rotulada. A igreja não tem marca. A igreja não pertence a homens. A igreja não pertence a organizações. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Pois bem, na sequência, nós vamos ver, isto é a igreja.
Agora, o que é apontado aqui no capítulo 17, no tema da nossa lição, não é a Babilônia física, mas a Babilônia espiritual, o significado espiritual. O que é a Babilônia espiritual? Ela já foi rotulada por Pedro, dizendo que era Roma. Ele aponta Roma como Babilônia. Mas nós vemos, o sistema hoje não está fixo em uma cidade ou uma região, mas o espírito de Babilônia, ele atua em toda a face da terra. O espírito de Babilônia, ele domina, ele está impregnado em toda a face da terra. A nossa lição, ela vai dizer aqui da grande prostituta. E esta grande prostituta, nós observamos aqui, no versículo 2 do capítulo 17, vai dizer assim: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Prostituição está falando prostituição, adultério, porneia, que vem a palavra pornografia, está ligado à questão espiritual. Quando a pessoa adora um Deus que não é o Deus verdadeiro, ele está na prostituição espiritual. E aqui, quando falamos do sistema babilônico, está falando do sistema religioso, profano, maligno, que se opõe ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. E quem comanda? Porque essa grande prostituta, ela estava assentada sobre uma besta. Aqui no versículo 2, que vai estar dizendo que os reis da terra todos se embriagaram, né? E ela estava assentada sobre uma besta que possuía 7 cabeças e 10 chifres. Agora, quando nós vamos em Apocalipse capítulo 13, nós vamos ver que no capítulo 13, a primeira besta é aquela que surge, né? Ela surge do mar. E ela tem aqui todas as características dos grandes impérios. Ela tem a característica do leopardo, ela tem a característica do leão, ela tem a característica do urso. Então são aqueles animais que representavam os grandes impérios do passado. Esta aqui é uma besta política, é um sistema mundano, satânico, político. E ela diz aqui, olha só: e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Aqui está mostrando, a prostituta estava assentada sobre a besta. Ela pôs 7 cabeças, está falando de uma aliança maligna. Chifres está falando de poder, de domínio. Então, o domínio de poder. E isso está vindo da onde? Satanás é o sistema que está montando, segurando esse sistema. Nós vamos encontrar ainda, para não fugir aqui do raciocínio, no texto, no tópico 2 da nossa lição, vai falar do espírito de Babilônia. Esse espírito de Babilônia é um sistema religioso. E esse sistema religioso, ele tem por base as falsas religiões. Porque o alvo de Satanás é justamente confundir a mente das pessoas nesta última hora. É o excesso de informação. Hoje as pessoas têm informação para tudo. As pessoas têm informação sobre medicina, sobre engenharia, sobre a cosmologia, sobre o cosmos, sobre o fundo do mar, sobre a terra, sobre placas tectônicas, sobre tudo. As pessoas encontram hoje material vasto para todos os gostos. E defender toda e qualquer ideia que a pessoa queira defender. Por mais absurda que seja, a pessoa tem argumentos, porque hoje as informações estão na mão, através da internet. E o alvo do inimigo é justamente isso, fazer
esse calhamaço de informações falsas, mentirosas e negativas para corromper aquilo que é verdadeiro, mas não vai conseguir, porque a igreja é do Senhor Jesus. Nós vamos ver que o sistema de Babilônia, o sistema religioso, é um sincretismo, a união de vários pensamentos e segmentos religiosos para unirem e dizerem que estão adorando ao mesmo Deus. Há uns anos atrás, antes da pandemia, houve uma reunião em Roma com grandes líderes de diversas igrejas evangélicas, diversas igrejas, não só de cunho evangélico, mas de religiões, líderes de religiões, se reuniram com o líder da igreja romana, lá no Vaticano. Eles se uniram ali, fizeram pactos e alianças. Em 2016 começou o movimento Together, Estamos Juntos. E eles se reuniram em agosto, nos Estados Unidos. Depois se reuniu no final do ano, no Cazaquistão. Depois reuniram durante o período da Copa do Mundo, se reuniram outra vez. E agora, neste ano de 2023, tiveram outra reunião desses grandes líderes. O projeto é construir uma igreja ecumênica ao lado do Domo da Rocha, ali onde está a Mesquita de Omar. Eles querem construir ali ao lado. Já trouxeram a ideia que o Templo de Salomão não é onde está a Mesquita de Omar, mas está em outro local. E neste local já está projetado para construir ali um templo ecumênico, onde vai abrigar o judaísmo, onde vai cultuar o judaísmo, os muçulmanos, os cristãos, num só lugar. Tudo isso faz parte do espírito do anticristo, que já está operando no nosso meio, que é embasado nesse sistema, nesse espírito de Babilônia, já está embasado. Então, todas essas coisas estão acontecendo aos nossos olhos, e o alvo desta lição, o objetivo deste ensinamento é descortinar a mente e os olhos da igreja, para não serem levadas por esta avalanche que está descendo e correndo abundantemente e arrastando muita gente para fora. O movimento dos desigrejados, o movimento dizendo não precisamos de pastor, não precisamos de liderança, não precisamos de uma igreja para congregar, eu sou a igreja. Na verdade, são pessoas que estão se apostatando da fé. Na verdade, as pessoas estão se apostatando da fé. Mas por outro lado, existe uma verdade naquilo que eles alegam? Sim. Não é generalizando, porque não podemos generalizar nada. Mas o que está acontecendo? Líderes estão agindo como se fosse o dono da igreja, como se eles fossem o líder máximo, aquele que somente ele e somente através dele, da casa dele, da linhagem dele, é que pode governar e comandar um rebanho, um segmento religioso. É como que no tempo dos juízes, Deus levantava juízes para conduzir o povo de Israel. Mas chegou um ponto que o povo disse: não queremos mais, Samuel. Por causa da corrupção dos filhos de Samuel, o povo recusou a liderança de juízes, e que nós queremos um rei. Isso está acontecendo no sistema religioso hoje. Verdadeiros impérios, onde o rei é sucedido pelos seus sucessores, pelos seus herdeiros.
É uma situação bastante complexa de se falar, mas isso faz parte do espírito de Babilônia. Não que não pode, não que não deva, aliás, pode, deve, desde que chamada tenham para isso, escolhidos foram para isso, não há problema algum quanto a isso. O problema é colocar isso como regra, e não como exceção à regra. Isso não pode ser colocado como regra, mas tem que ser tratado como uma exceção à regra, porque quem escolhe é Deus, quem capacita é Deus, quem coloca é Deus, e ponto final. Esse sistema de Babilônia, ele faz parte do sistema político e econômico. Político e econômico. Aqui no Brasil, como eu disse a princípio, sempre foi marcado pela liberdade de expressão, liberdade religiosa. Mas o sistema hoje, numa decisão do STF, do STF, porque o STF é o braço e o TSE é a mão da maldade. O braço e a mão da maldade. Mas o cérebro da maldade é Lúcifer. E esses são os canais usados por ele. Numa ação direta de inconstitucionalidade, número 26, eles fizeram a seguinte decisão, eles colocaram lá nos textos, dizendo o seguinte, que os cristãos, esses que defendem, eu e você que defendemos, que fazemos parte dos princípios judaico-cristãos, que estamos alicerçados na Bíblia, na palavra de Deus, e defendemos a Bíblia, e procuramos divulgar e viver. Está escrito assim, no voto desses homens, que os cristãos são o quê? Mentes sombrias, retrógrados, espantalhos da moral, fundamentalistas religiosos, reacionários morais. Isto é o que a Corte Máxima de Justiça no Brasil estão taxando a igreja. Estão taxando aqueles que defendem os princípios, que defendem os princípios morais, os princípios da família cristã, assim como a Bíblia determinou. Por defendermos isto, por defendermos esta ortodoxia, é que somos taxados desta maneira. Não há mais lugar para a igreja na terra. Não há mais espaço para a igreja na terra. O sistema está tomando conta. Mas uma coisa é certa, Jesus voltará para buscar a sua noiva, e nós seremos arrebatados antes do império do mal, antes que o império das trevas tome conta no período tribulacional. A igreja será tirada antes. Aqui nós vemos esse espírito de Babilônia atuando. O politicamente correto, tudo que as pessoas falam na internet, nos meios de comunicação, tem que falar o politicamente correto. A igreja não é politicamente correta. O Senhor Jesus não foi politicamente correto. O Senhor Jesus falou a verdade. Gostando ou não, aceitando ou não, querendo ou não, a verdade foi dita. E assim a igreja deve ser. É não seguir o passo, do espírito, ser contratado pelo espírito de Babilônia. Na prateleira de Babilônia há espaço para aqueles que são como Balaão, que amam o prêmio da injustiça. Pessoas que louvam a Deus, pessoas que pregam o nome do Senhor Jesus, são corrompidas pelo sistema. São corrompidas pelo sistema. E o sistema está aí para corromper mesmo.
É para impregnar a maldade mesmo, para gerar descredibilidade à palavra de Deus, para levar esta palavra ao descrédito. Mas o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele está na igreja, ele está no ministério para defender e preservar o que ainda resta para o arrebatamento. No sistema econômico, nós vemos hoje a valoração excessiva do vil metal, onde o valor do caráter está em segundo lugar, mas em primeiro lugar está a condição financeira. O espírito de Babilônia se revela no sistema religioso, político, cultural e econômico. Nós vemos aqui caminhando para o fechamento, nós vamos encontrar no tópico 3, a posição da igreja diante do espírito de Babilônia. Primeiro aqui o pastor Douglas Batista, ele coloca, não negociar a ortodoxia bíblica, formar o caráter cristão e aguardar a volta do Senhor Jesus. Não negociar. Não negociar, porque muitos estão negociando. Nós vemos aqui que a palavra ortodoxia, ela vem do grego artos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dakio, com o sentido de crer. A junção desses termos veio a indicar a crença correta. Embora o termo seja conhecido entre os cristãos, não se trata de uma expressão bíblica. Foi utilizado na igreja primitiva para contender os falsos ensinos. É como diz aqui por Gonçalves, né? E ele traz aqui uma explicação sobre esse detalhe. Amados, a igreja, ela defende a ortodoxia bíblica, o ensino correto da palavra de Deus, e nós não podemos furtar a isso, porque já estão aí as mentes malignas, a besta sobre a qual a prostituta está montada. E a prostituta fala o que a besta comanda, o que a besta determina, a prostituta faz. E o que a prostituta está propalando é que a Bíblia precisa de uma nova releitura, de uma nova interpretação. Mas nós estamos vivendo um momento de pôr farinha na panela. Porque o alvo agora, que está sendo atacado nas academias teológicas, o ataque maior está contra esta palavra. O ataque maior está aqui contra esta palavra, usando falsos manuscritos errados, adulterados, fraudados, para dizer que esta palavra não está mais. As versões que usávamos, que a igreja reformada usou, foi baseada em texto errado. Como que o errado deu certo? Como que o errado salvou, libertou e levou o povo para uma santidade, para buscar uma vida de santificação, uma vida missionária, uma vida de renovo espiritual? Mas agora, nesse sistema, as setas da prostituta está alcançando as academias teológicas para corromper os teólogos no nascedouro, que ao assumir os púlpitos
trarão mensagens deturpadas, mensagens erradas, ensinamento errado, para fazer que o povo de Deus erre e perca a salvação e não sejam arrebatados naquele dia. Estão nesses textos questionando, por exemplo, tirando que Deus faz juízo. Deus faz juízo. Tirando a mensagem que tanto já usamos, que tanto foi usada na igreja em todas as épocas, principalmente depois da reforma. Marcos capítulo 16 foi tirado, dizendo que não faz parte. Satanás está atacando não somente a liderança, não somente pessoas, não somente crianças, principalmente as crianças. Está atacando a palavra de Deus agora, trazendo parra brava. Deus está à procura de Eliseus para colocar farinha na panela, para preservar o alimento que será dado à sua igreja nesta última hora. Esse é o espírito de Babilônia. Esse é o espírito da prostituta que está comandada, direcionada pela besta. Mas o seu fim já está determinado por Deus. A igreja de Cristo está respaldada. A igreja verdadeira está alicerçada na palavra, sobre a rocha, na confissão em Cristo Jesus. E eu quero ler o que o pastor Douglas Batista, ele escreveu aqui na conclusão. O avanço desta ideologia aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos, santificar-se para a vinda do Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém.